Faltam poucas horas para Charles do Bronx fazer história novamente, chocar o mundo, se tornar campeão dos pesos leves novamente, e para isso ele tem que passar por Ilia Topuria na luta principal do UFC 317, que acontece neste sábado. Nesta sexta eles bateram o peso pela manhã com tranquilidade, nenhum dos dois apareceu ali abatido, né, com aquele semblante de acabado, estavam firmes ou pelo menos disfarçaram bem, cravaram o peso. E depois, mais tarde, nesta sexta, ainda eles tiveram a pesagem cerimonial, que é só aquele teatrinho ali, né, pro público, a T-Mobile Arena lotada. E uma curiosidade é que quando o Charles entrou, o público ficou de pé, gritou. E quando o Topuria entrou, houve vaias ensurdecedoras. Então, apesar das odds das casas de apostas estarem apontando o Ilia Topuria como favorito, Charles do Bronx é o mais querido da galera, como sempre foi, né? Então, o Topuria que se cuide, eu fiz um vídeo no canal mostrando o Charles focando bastante no boxe também, né? Mas eu vejo aí uma possibilidade de o Charles finalizar. Esse vídeo, galera, na verdade é uma surpresa para vocês. Eu já postei aqui no canal em algum momento, não lembro quando foi, a última luta de Charles do Bronx antes de entrar no UFC. Isso é uma relíquia, só eu tenho, modéstia à parte, só eu tenho, porque eu estava nessa luta. Aconteceu num evento pequeno em Santa Catarina, num domingo de carnaval, fevereiro de 2010. Charles veio de São Paulo, de Vicente Carvalho, entre 5 ou 6 adultos dentro de um carro, empoleirados. E ele na época era conhecido como Caçador de GP e confirmou esse apelido ao vencer um torneio, né, 2 lutas na mesma noite. Na primeira luta ele finalizou o atleta Neil, que pertencia a Thai Brasil na época, e na final ele nocauteou o Diego Batalha, que na época representava a CM System, aluno do Cristiano Marcelo, e como vocês vêem na imagem, foi um nocaute bastante violento, porque o evento era pelas regras do Pride. Então a luta começa, eles vão ali rodando, e quando o Diego entra nas pernas, né, ele era muito bom de jiu-jitsu, inclusive tinha ganho a primeira luta finalizando o Marcos Túlio num triângulo, e nessa final ele tenta entrar nas pernas do Charles para levar para o chão, o Charles dá o sprawl no time certinho e solta joelhadas ali no coco da cabeça do Diego, que infelizmente fica ali perdido um pouco fora de órbita, mas depois ele se recuperou, o Charles foi solidário, ajudou ali, pegou uma cadeira até pro cara, cumprimentou toda a equipe. E por que eu trago isso, né, galera? Porque, poxa, são 15 anos praticamente, né? Fechou 15 anos, né? Fevereiro de 2025, fechou 15 anos desse momento que eu tive o prazer de prestigiar, e depois aí também tive o prazer de entrevistar o Charles nos bastidores do evento, né? Sem saber, né? Sem saber, mas acreditando, porque pela performance que eu vi ao vivo naquele dia, e pelo que vinham falando desse magrelo de São Paulo, de Santos, do Guarujá, sei lá de onde, que estava vencendo todos os torneios em São Paulo, então eu fiquei de olho na passada, no estilão dele. Ele veio e venceu as 2 lutas rápidas e faturou mais um GP, né? E logo depois, então, a próxima luta dele seria em agosto de 2010, já estreando no UFC contra Darryl Elkins, né? Vencendo. Na segunda foi com o Efraim Escudeiro, aí a gente fez uma outra entrevista, e na época foi muito legal, porque o Charles, eu perguntei para ele como é que havia sido esse começo no UFC, e ele disse, poxa, estou muito feliz, já consegui comprar meu primeiro guarda-roupa, agora eu estou podendo até ir comer um x-salada, poxa, quando eu tenho vontade de comer um doce, eu posso ir lá e comprar, quando um dos meus amigos ali, ou alguém da equipe, pede uma ajuda, eu posso ajudar. Então o Charles, sempre com essa cabeça, né, um menino de Deus, sempre solidário, ajudando todo mundo. E na época eu perguntei também para ele, poxa, e agora, já conseguiu parar de trabalhar e focar só nos treinos? Ele, que nada, eu dou aula de jiu-jitsu aqui no Guarujá, das 10h30 da noite, né, 22h30 até meia-noite. Então era ralação, né? E depois, claro, ele começou a vencer, né? E hoje vocês conhecem ele como essa fera, esse cara aí. Hoje eu posso dizer que ele é o mais popular do UFC. Então eu quis trazer para vocês essas imagens aí dele. Então, quando eu conheci ele, né, foi o nosso primeiro contato pessoal, né, porque eu já acompanhava a carreira dele lutando no Predador e outros eventos em São Paulo. Então amanhã, nesse horário, 1h da manhã no Brasil, 21h no horário de Las Vegas, a gente estará diante da TV com os olhos arregalados, esperando pelas lutas principais. Não torceremos, claro, só pelo Charles contra o Topuria, teremos mais brasileiros no card, mas claro, com destaque para Alexandre Pantoja, que defende o cinturão dos pesos moscas no Common Event, e para Charles do Bronx, que tomara sim que bata no Topuria e traga o cinturão para o Brasil mais uma vez. Aos 35 anos, Charles do Bronx, o maior recordista de finalizações
da história do UFC, com 16, e também o recordista de bônus, são 20 bônus, isso soma mais de $1 milhão, nunca ninguém faturou tanto bônus. Então é isso, Charles do Bronx, 35 anos, 35 vitórias na carreira. Não vamos falar das derrotas, hoje vamos falar só de vitórias para fortalecer, para incentivar o nosso campeão poderia ser, né? Que ele entre como um caminhão amanhã e atropele o Topuria. Então é isso, galera. Charles do Bronx vem sem entender nada, aquelas gírias que ele fala lá espontâneas, tá? Ele não ensaia nada daquilo, aquele é o Charles mesmo, né? Chama fio, marcha no que é, esse é o time, é muita coisa. Quando eu faço vídeo sobre o Charles, a galera coloca nos comentários várias gírias que eu já nem lembro mais de tantas que tem, né? Várias formas que ele fala, que ele brinca ali, né? De verdade. E vai falando, é o jeitão Charles de ser, mas que a gente adora e torce, né? Ah, mas você é jornalista, tem que ter ética, não pode torcer. Rapaz, posso sim, eu sou brasileiro e torço para o Charles. Mas se você torce pelo Topuria, eu respeito. Comenta aqui embaixo, então, para quem você vai torcer neste sábado. Charles do Bronx recuperando o cinturão dos pesos leves com uma finalização, um mata-leão no primeiro round, como alguém já comentou num shorts ali. Ou o Topuria realmente vai fazer o que está prometendo e vai nocautear no primeiro. Então, peço que você comente aqui embaixo. Ao final, não esqueça de deixar o like e, por favor, se inscrevam no canal. Me ajudem a bater os 20 mil, que está demorando, hein? Vocês, meus espectadores, aí, olha, eu vou te dizer... Vamos se inscrever no canal para me ajudar a crescer nessa plataforma. Beijão no coração de cada um e até o próximo vídeo.